Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vem, Senhor, seja a nossa fonte de vida, seja a nossa fonte de esperança, Pai. Vem, Senhor, realmente, Senhor, faça tudo novo em nós, Pai. Porque nós confessamos, Senhor, nós somos ninguém sem Ti. Vem, Senhor, renova nossas mentes, renova nosso coração, Senhor, e faz a Sua vontade, Deus. Apenas a Sua vontade. Nos humilha, Pai, para que o Senhor apareça, vem. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. E como uma declaração de fé, nós vamos dizer: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, nós te louvaremos, te não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus.
Permita que o nosso coração te adore, Senhor. Permite que nesse encontro dessa noite a adoração seja genuína, verdadeira e que suba ao Senhor com um aroma agradável. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor? Nós vamos terminar hoje com a nossa última igreja que estudaremos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós falamos desde a primeira delas e comentamos a respeito da estrutura que essa carta apresenta. Falamos sobre as principais considerações e todas as cartas direcionadas ou endereçadas no Apocalipse às 7 igrejas, elas têm a seguinte estrutura: apresentação, reprovação, aprovação e promessa. Deus faz a sua apresentação quando fala, assim diz o amém, assim diz a testemunha fiel e verdadeira, assim diz aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, identificando quem fala. Depois ele diz: tenho contra ti isso, você tem feito isso, tenho a seu favor, porém, aquilo. Então, se você se arrepender, eu vou te prometer estar assentado comigo no trono, será uma coluna no santuário do meu Deus, comerá da árvore da vida, e todas as demais promessas oriundas aí da palavra de Deus a respeito daquela igreja local. Hoje nós vamos falar sobre a última delas, que é justamente a igreja de Laodiceia. Olhando para esse mapa, lembra? A semana passada eu trouxe para a gente poder se situar um pouquinho melhor. Nós estamos falando aqui da região chamada de Ásia Menor. Por que é chamada de região de Ásia Menor mesmo? Porque esse pedaço aqui nós estamos falando da Ásia, desde o Mar Negro até aqui o Mar Mediterrâneo, vindo para a direita, você vai encontrar o continente asiático. Nos tempos bíblicos era chamado de Ásia Menor, esse pequeno pedaço de terra aqui, controlado pelo Império Romano. Então, Deus direciona suas cartas às 7 igrejas que estão situadas na Ásia Menor. Consegue ver aqui a bota da Itália? Aqui nós temos Albânia, Grécia, Atenas, bem aqui ao fim. Nós temos a ilha de Creta e aqui nós temos o continente asiático com a Ásia Menor. Agora eu vou mostrar para você e vou dar um zoom um pouquinho maior aqui naquele pedacinho da Ásia Menor. Olha lá como que vai ficar. Pronto? Já sumiu a bota da Itália, a gente só vê o salto, só vê ali agora a Albânia e a Grécia. E esse lugar aqui, situado aqui de Ásia Menor, hoje se chama Turquia. Hoje é o país da Turquia, cuja capital é Istambul. E aqui nós temos 7 igrejas que ainda estão lá hoje, ou 7 cidades, ruínas que lá estão ainda hoje, que você pode visitar, conhecer os monumentos históricos que lá estão: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Esmina, Éfeso e Laodiceia. Essas 7 igrejas estão situadas numa região muito importante, que se dava um comércio muito intenso, e ali está uma característica dessas igrejas: elas tinham um fluxo muito grande de pessoas e de visitantes entrando e saindo dessas cidades, em virtude do comércio que movimentava essa região da Ásia Menor, que era a porta de entrada para a Europa, a porta de entrada para a Ásia e o caminho para quem queria ir para o Oriente. Deixa eu mostrar esse mapa novamente para você, que isso vai ser importante mais para frente, tá bom? Aqui nós temos a região chamada Europa. Aqui a Ásia Menor era o caminho para quem gostaria de vir para a Europa. Aqui era a porta da Ásia para quem ia para o caminho aqui, que dá nas Índias, ou na China atual. E aqui nós temos o Oriente Médio, aqui temos Israel, para quem queria vir para o Egito e para a região norte da África. Essa é uma informação importante, porque 3 vias faziam esse trabalho. A primeira via é chamada de Via Egnátia, que via daqui até a Europa, até a Roma, a chamada de Via do Correio de Romano. Aqui nós temos a Via Ápia, que era a via que levava para o Oriente, que trazia até aqui o norte da África. E tinha a Via Maris, que ela contornava toda a região litorânea e trazia também mercadorias da Ásia. Essa informação é importante porque Laodiceia é justamente uma cidade dentro desse entroncamento rodoviário mais importante do que todas as demais. Vamos lá estudar um pouquinho sobre Laodiceia. Antes eu gostaria de dar um título para essa mensagem: Laodiceia, mornidão nauseante. Laodiceia, mornidão nauseante. Depois, se você quiser rever essa mensagem, você vai entrar no YouTube e vai escrever Laodiceia, mornidão nauseante, IPI Sertanópolis, e automaticamente essa mensagem estará lá para você acessar novamente, bem como a nossa celebração. Vamos conhecer um pouquinho desse texto? O texto que Deus escreve, ou a palavra que Jesus dá à última igreja do Apocalipse, das 7 igrejas, está em Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Se você quiser usar aí a sua Bíblia, pode usá-la, ou se quiser acompanhar no telão. Essas são as palavras do amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Olha como Jesus se identifica para essa igreja: eu sou amém, eu sou o assim seja. A palavra assim seja significa está determinado. E no Antigo Testamento essa palavra era substituída com um termo imprecatório que a gente chama que é assim diz o Senhor. Todas as vezes no Antigo Testamento que essa palavra aparecer, assim diz o Senhor, não significa que Deus vai fazer. Por exemplo, assim diz o Senhor: eu vos espalharei por toda a terra diante da sua desobediência. Não é que Deus vai fazer, Deus já fez, já está determinado. Depois que Deus disse, assim diz o Senhor, já está feito. E Jesus fala, eu sou o amém, eu sou o assim seja, eu sou o assim diz o Senhor, eu sou a palavra que se realiza, eu sou a ação profética na terra, eu sou quem faz e quem realiza, eu sou o amém, a testemunha fiel e verdadeira, eu sou o confiável, eu sou o verdadeiro, eu sou o genuíno. Aqui não é genuíno em oposição ao falso, mas ao confiável. Eu sou o ver soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha só que palavra que Jesus diz a essa igreja. Mas não para por aí, Jesus ainda diz mais umas verdades a essa comunidade. Dou-lhe este conselho, Laodiceia: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar novamente. Repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Seja, pois, diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra, ela é muito particular. Primeiro, que ela é direcionada a uma das igrejas mais poderosas e mais importantes dentro da cultura da Ásia Menor. Segundo, que é a única igreja que não recebe elogio nenhum. Todas as demais igrejas têm críticas e elogios. 2 igrejas só têm elogios, mas Laodiceia é a única das 7 que só tem crítica. Deus não tem uma palavra de motivação a dar a essa igreja. Deus não tem nenhuma palavra de elogio ou de consideração pelas obras dessa igreja. Deus só tem críticas a oferecer a Laodiceia. E Laodiceia, portanto, é um raio-x da igreja cristã. Laodiceia, portanto, é um raio-x de Deus. Deus, quando fala com a sua comunidade, Deus, quando ministra através da sua palavra, Ele está fazendo um raio-x do nosso coração. Ele não tem uma opinião ou um palpite sobre o que vivemos. Ele tem, na verdade, um diagnóstico preciso de quem nós somos. Eu quero pedir licença a você, visitante, essa noite, que vem pela primeira vez, ou você que está vindo, mas ainda não está talvez acostumado com uma mensagem tão profunda e talvez tão inquietante como essa. Mas essa palavra é principalmente voltada para as pessoas que já conhecem a fé. É principalmente voltada para aqueles que já são membros de uma denominação local, a fim de que façam um raio-x da sua vida, a fim de que façam uma autoanálise do seu coração, a fim de que façam uma reflexão sobre o seu caminho de fé. Você, visitante, não fique constrangido, mas se você permitir o Espírito Santo também avaliar o seu coração, é uma ótima oportunidade. Mas essa palavra, ela é direcionada para você que tem frequentado, participado assiduamente ou membro dessa comunidade, para que faça um raio-x do seu coração. E raio-x às vezes não revelam coisas boas ao nosso respeito. Uma tomografia computadorizada às vezes pode identificar coisas que nós não gostaríamos de saber, mas que são profundamente importantes e essenciais. Por exemplo, suponhamos que um doutor, ele vai fazer um raio-x. Você está com uma dor torácica, você sente que existe um carocinho que está te incomodando aqui, e você vai visitar um pneumatologista ou alguém parecido para ver o que está acontecendo nesse lado, nessa região torácica sua. Ele faz uma averiguação e diz, vamos fazer um raio-x para tirar da cabeça? Faz um raio-x, você não está com pneumonia, mas apareceu uma mancha, e você precisa então passar por uma tomografia computadorizada. Então, o doutor te encaminha para isso, você entra naquela nave
nave espacial e vai fazer a tomografia. Quando você sai de lá, alguns dias depois, o doutor liga e diz para você: volte porque o seu exame já está pronto. Você vai com o seu exame, se senta na frente do doutor, o doutor dá uma olhada e ele averigua aquele exame e vê que as coisas não estão boas para o seu lado ou para o paciente. Ele observa o paciente, observa o diagnóstico e diz: tá tudo bem, não há de ser nada não, quando casar sara, ou quem sabe com o tempo isso melhora. Mas o doutor está diante de um diagnóstico: é câncer, ou tem todos os indícios de ser algo cancerígeno. E quando ele olha aquilo, ele se tem na responsabilidade, ele se coloca na obrigação de comunicar o seu paciente, doa ou não doa a ele esteja preparado ou não esteja preparado. O doutor não chama um psicólogo para dar a informação, o doutor não fica floreando a informação, o doutor não mente, o doutor não fica fazendo eufemismos para aliviar o momento. O doutor, ele é direto, e algumas pessoas até criticam isso deles, mas ele vai dizer: querido, é o seguinte, apareceu algo mais complicador e a gente vai precisar fazer uma biópsia, porque isso tem característica de câncer. O que você preferiria? Que o doutor olhasse no seu rosto e dissesse: está tudo bem, as coisas vão ficar boas para você? Ou que o doutor fosse o mais sincero possível e dissesse: nós precisamos entrar com tratamento imediato, você corre risco de vida, o que tem dentro de você uma célula cancerígena, ou pode ser, e a gente vai precisar tratar. O que você preferiria? A verdade que dói ou a mentira que massageia? Porque esse é o drama do pastor, esse é o drama do líder espiritual. Ele fica exatamente entre as mentiras do mundo e as verdades do Evangelho. Ele fica justamente no ambiente, nesse vácuo existencial, onde o mundo traz tantas mentiras para as pessoas, destrói tanto o caráter de pessoa, rouba tanto-lhe a dignidade e a integridade. E aí o pastor se vê ainda na responsabilidade de falar para as pessoas de que vai ficar tudo bem, quando na verdade Deus tem um diagnóstico sobre nós de que as coisas não vão bem assim, de que existe uma substância cancerígena espiritual atuando na nossa alma, atuando na nossa fé, roubando a vitalidade e provocando-nos a morte espiritual que inevitavelmente vai nos atacar se não tomarmos a devida providência. Por isso essa noite eu quero perguntar para você: você prefere a verdade que liberta ou a mentira que massageia? Você prefere a palavra que te lê e que te constrange, ou você prefere uma palavra motivacional que possa massagear o seu ego e dizer que está tudo bem? Mesmo a despeito dos seus pecados, mesmo a despeito das suas friezas, mesmo a despeito do nosso culto morno, você quer que a gente massageie o ego e diga: Deus vai abençoar essa comunidade, ou quer que a gente seja lido pela palavra? Porque uma das coisas pela qual, uma das razões pela qual nós não lemos a Bíblia é o seguinte: não é nós que lemos a Bíblia. Você acha que você lê a Bíblia, mas todas as vezes que você abre a Bíblia para ler, é a Bíblia que te lê, é ela que lê suas intenções. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada com 2 cortes, com 2 alças de corte. Ela penetra ao ponto, no íntimo do homem, ao ponto de dividir juntas e medulas, espírito e alma. Ou a gente se aproxima da palavra e se afasta do pecado, ou a gente se aproxima do pecado e se afasta da palavra. Porque todas as vezes que a gente abrir a Bíblia, ela vai ler as nossas intenções, vai sondar os nossos pensamentos, vai fazer um raio-x, uma tomografia espiritual do nosso estado espiritual. E essa mensagem essa noite, irmãos, é um raio-x do nosso estado espiritual, é uma tomografia da nossa vida espiritual. Portanto, eu não tenho hoje nenhum desejo de ser ameno nas minhas palavras, porque essa palavra já me leu hoje pela manhã, essa palavra já me leu durante toda a semana, essa palavra já me confrontou durante toda a minha semana, e eu tenho hoje muito temor e tremor para compartilhar com vocês as verdades que Deus direcionou à Laodiceia, e que não ficaram restritas ao tempo bíblico, mas que pulou para o nosso dia, o nosso cotidiano, e hoje é capaz de ser atual, viva e contextual ao nosso momento que estamos aqui. E eu preciso que você esteja consciente de que isso não é uma afronta a você, de que isso não é algo que o pastor está sabendo sobre a sua vida, até porque eu não sei nada sobre a sua vida, e até porque uma grande coisa do que eu vou falar aqui eu nem sei se existe no nosso meio, mas a verdade é que Deus disse essa palavra ao meu coração, e eu me sinto na minha responsabilidade de fazer essa tomografia junto com você, e de dizer que as coisas não estão bem como parecem na sua alma, e que as coisas não estão bem como parecem em sua vida. Hoje é uma palavra que vai nos colocar diante do raio-x de Deus para averiguar e verificar o nosso estado espiritual, se somos mais parecidos com Laodiceia
ou se somos mais parecidos com as igrejas que o Senhor tem colocado como exemplo para nós nos nossos estudos dominicais. Mas antes de entrarmos e aprofundarmos nesse texto, uma coisa muito importante para a gente saber é que Jesus usa o contexto para falar com a igreja. Se ele fosse falar com a IPI de Sertanópolis hoje, ele usaria soja, usaria o trigo, usaria o milho, usaria o ambiente que nós estamos acostumados a viver aqui. Naquele tempo, Jesus usa os elementos daquele lugar para lhes falar. Por isso vai aparecer algumas palavras importantes como colírio, roupa, ouro, como vai aparecer também a palavra nudez. E a gente vai observar o porquê que essas palavras apresentam-se aqui nesse texto, quando Jesus fala com a igreja de Laodiceia. Lembre-se, em todo o tempo que estivermos lendo Laodiceia, coloque o seu nome ali, coloque o nome dessa comunidade ali. Vamos nos ler, vamos nos avaliar, vamos ser criteriosos com a nossa vida e ver se de fato vivemos um cristianismo ou algo genérico, se vivemos um cristianismo genuíno e verdadeiro ou algo paliativo e momentâneo que não tem significado e nem tem profundidade. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Laodiceia? Pode passar para mim, por favor? Vê se não travou esse slide aí. A história de Laodiceia, ela começa sobre a sua fundação. Daqui a pouco vai aparecer ali. Primeiro, ela foi fundada em 250 a.C., ou seja, um período muito importante da expansão do Império Romano. Pense bem, hoje a IPI de Sertanópolis tem 84 anos de idade. Isso, pode? Ótimo, vamos passar aqui. Perfeito. A igreja de Sertanópolis tem 84 anos de idade. Isso significa que ela vai fazer 85 agora em setembro. Nós somos mais velhos que Sertanópolis. Sertanópolis acabou de fazer 84, nós vamos fazer 85. Sertanópolis, a sua emancipação política em 6 de junho de 1934 e nós, igreja, 9 de setembro de 1933. Olha que legal, nós somos mais velhos que a cidade. E temos tanta história para contar, tantas experiências para dizer. Imagine essa igreja. Quando Jesus fala com essa igreja e fala a respeito da cidade que essa igreja estava, essa cidade tinha cerca de 350 anos já. 350 anos de história, de construção, de desenvolvimento intelectual, econômico, financeiro, moral, religioso. Era uma cidade pujante, vibrante, com a sua história muito rica. Também essa cidade era um importante entrocamento rodoviário. Lembra que eu falei para vocês? Praticamente todas as igrejas têm uma ligação com uma rodovia importante da época. Todas as igrejas. Só que Laodiceia tem uma particularidade. Laodiceia é a única de todas as igrejas, de todas as cidades do Apocalipse ali que a gente menciona aqui no estudo, que tem os 3 entroncamentos principais. Ela está num lugar, numa rotatória, onde os 3 entroncamentos principais, o que levava para a Ásia, para a Europa e para o Oriente, para a África, era a única cidade que era a rotatória do mundo antigo. Portanto, uma cidade altamente visitada, altamente comercial. E por ser muito comercial e por ser muito importante no cenário geográfico, ela era a cidade de banqueiros. Os banqueiros escolhiam Laodiceia para morar. Inclusive as escavações têm mostrado grandes residências que dão direito a ser consideradas como mansões do mundo antigo. A cidade de Laodiceia era uma cidade rica, próspera, profundamente abundante em seu comércio, e os banqueiros se instalavam lá para fazer as suas negociações e terem condições de prosperar ainda mais nessa cidade tão promissora. Também essa cidade era conhecida como a cidade dos comerciantes. Muitas indústrias estavam ali situadas, principalmente a indústria têxtil e de vestuário. Se as pessoas queriam comprar roupa, era Laodiceia que eles visitavam. Em Laodiceia tinha uma lã que se chamava lã negra, que era como se fosse o ó do Borogodó. É como se fosse aquela grife. É como se as pessoas olhassem e falassem: se você fosse em Laodiceia, as vitrines eram luminosas, o blindex resplandecia, tudo mostrava boutique, luxo, chiqueza, porque lá a roupa era de grife. A lã negra, que era usada para fazer os casacos, usada para fazer o vestuário, era invejada por todo mundo e exportada para todo mundo. Portanto, uma cidade economicamente próspera, principalmente pelo seu recurso de vestuário. Ela vestia não apenas a região, mas o mundo antigo com a sua lã negra. Não somente isso, mas Laodiceia era chamada de centro médico para os olhos e para os ouvidos. Se alguém tinha algum problema nos olhos ou nos ouvidos, iam para Laodiceia porque ela era especializada no assunto. Os laodicenses foram os primeiros nesse centro médico a elaborar uma pomada que, quando passava no ouvido, melhorava a infecção, melhorava a audição, tratava as enfermidades do ouvido.
Mas os laodicenses também inventaram um negócio chamado pó frígio, que era utilizado como colírio e pingado nos olhos para aliviar dores e também trazer restauração de enfermidades. Então, Laodiceia vendia colírio, pó frígio, por todo o mundo conhecido. Todas as pessoas iam a esse lugar para tratar os seus olhos e tratar os seus ouvidos. Parece algo bem interessante que Deus fale a uma igreja cega e surda numa cidade que tratava olhos e ouvidos. É muito contraditório uma cidade que trata olhos e ouvidos ter uma igreja que é absolutamente cega e absolutamente surda para a palavra de Deus. Mais coisas aparecem nessa estrutura. Laodiceia foi parcialmente destruída em 60 depois de Cristo. Lembra? Fundada em 250, parcialmente destruída por um terremoto em 60 depois de Cristo. Pessoal, o que as pessoas fazem hoje, os prefeitos fazem na cidade, quando a cidade entra num caos? Por exemplo, uma adversidade climática atingiu Sertanópolis, e aí teve uma inundação, ou teve um terremoto, ou teve uma coisa que devastou nossa cidade. A primeira coisa que o prefeito faz é declarar estado de emergência. Ou seja, já estamos numa condição perigosa. Ele tem alguns acessos a uns recursos preparados para estado de emergência. Se a coisa não resolver, ele decreta estado de calamidade pública. Quando está em estado de calamidade pública, ele tem acessos a recursos do governo federal e estadual para poder reconstruir a cidade, dar água potável, comida, vestir as pessoas, criar abrigos momentâneos. Então, quando o prefeito decreta estado de calamidade pública, ele vai buscar recursos federais para poder reconstruir a destruição. Não foi o que Laodiceia precisou. Quando a cidade foi parcialmente destruída, sabe o que eles fizeram? Vamos reconstruir nós mesmos. Que chamar império que nada, que pedir império que nada. Nós somos a cidade mais rica do Oriente, nós somos a cidade mais poderosa, nós somos a cidade cheia de bancários ou banqueiros, nós somos a cidade cheia de comerciantes. A gente não precisa do império. Que a gente vai ficar pegando quirera de Roma, sendo que a gente tem dinheiro, a gente tem condição dentro da nossa cidade? Então eles são a única cidade que foi devastada pelo terremoto de 60 que não precisou de dinheiro do império. Eles mesmos reconstruíram a própria cidade. Que orgulho, hein? Batiam no peito e falavam: essa cidade é nossa, nós reconstruímos, nós fizemos Laodiceia. Um último fato a respeito dessa cidade, histórico e muito, muito importante para nós hoje, talvez um dos mais importantes, é que essa cidade estava situada num lugar de águas termais, região de águas termais. Eu vou mostrar para você agora um mapa, dando zoom. Lembra? Estamos lá naquele zoom, Ásia Menor. Aí voltamos aqui para... Opa, deixa eu pegar onde está o zoom aqui. Está aqui na frente, só um minutinho. Aqui. Se você olhar aqui nesse mapa, você vai observar Filadélfia, Laodiceia, já falamos sobre essas duas igrejas, né? E ali tem Colossos e Hierápolis. Bem aqui no meio tem Hierápolis e tem Colossos. E a cidade de Laodiceia ficava exatamente nesse lugar chamado Vale do Rio Lico, que era uma importante região geográfica de águas termais. Bom, essa é a história da cidade de Laodiceia. Mas qual que é a história da cidade ou da igreja que estava em Laodiceia? Porque uma coisa é saber o que a cidade é, outra coisa é saber o que a igreja representa. E Jesus, quando fala com essa igreja, ele fala nos termos contextuais da cidade e fala o seguinte: eu conheço a obra de vocês, eu sei quem vocês são. Eu não tenho palavra mais confrontadora do que essa, pessoal. Quando a gente está tentando fingir na frente de alguém alguma coisa que a gente não é, alguma coisa que a gente não tem, e alguém olha para nós e diz: eu sei quem você é, eu conheço a sua história, eu conheço o seu passado. Não adianta você mentir, porque eu sei quem você é. Essa palavra é profundamente constrangedora, e Jesus disse isso para essa igreja. E se Jesus estivesse dizendo isso para nós hoje, diante de tudo que nós temos apresentado a Ele, diante de tudo que nós temos vivido nele, e se Jesus olhasse para nós hoje e falasse: eu sei quem você é, eu conheço as suas obras, e eu queria dizer que o seu exterior em nada representa o seu interior. O que você vive por fora em nada representa aquilo que você é por dentro. Aquilo que você externaliza em nada condiz com aquilo que você interioriza. Imagine se Jesus estivesse dizendo isso. E João escreve a sua carta, e direcionada a um presbítero da igreja primitiva, ele fala assim: eu faço votos de que vá bem a sua vida, assim como é próspera a sua alma.
João diz àquele presbítero: você é próspero por dentro, e eu espero que a sua prosperidade interior possa irradiar para a sua vida exterior. Não é o que acontece com Laodiceia. Jesus fala para eles: eu conheço quem vocês são. A prosperidade exterior que toma conta de vocês, a vida que vocês levam, em nada condiz com o que há do interior. Vocês são ricos, vocês são poderosos, vocês são fortes, vocês são autossuficientes, vocês têm muita fama nessa cidade, mas no interior eu conheço quem vocês são. Eu sei o louvor que vocês me oferecem, eu sei a vida dupla que vocês levam, eu sei quando vocês estacionam seus carros lá no estacionamento da igreja, e sei como é que você entra no meu templo. Eu sei quando você sai e abre o seu comércio e vai fazer as suas maquinações para vender às pessoas o seu produto. Eu conheço quem você é, Laodiceia, eu sei de tudo que se passa em vocês. Já parou para pensar essa palavra? Que palavra confrontadora, que palavra constrangedora. Quantos de nós estamos prontos para ouvir ela aqui essa noite? Quantos de nós estamos prontos para abrir o nosso ouvido e permitir que Jesus faça um check-up da nossa alma, dizendo: eu sei quem você é. Você pode enganar o seu pai, você pode enganar a sua mãe, você pode enganar a sua esposa, pode enganar o seu marido, pode fingir alguma coisa diante das pessoas, pode até iludir o seu patrão, iludir o seu funcionário, pode até mentir para o seu pastor, pode até mentir para o seu líder, mas eu sei quem você é. Eu não sei, meu irmão, quem você é. Você entrou aqui hoje talvez pela primeira vez, talvez eu tenha te conhecido aqui há 3 anos, e talvez eu tenha frequentado a sua casa e não sei quem você é, mas eu tenho uma palavra para te dar: Deus sabe quem você é. Você não sabe quem eu sou, você não conhece muito do Denis na vida particular, você não sabe o que se passa dentro de um homem que fala aqui à frente todos os domingos, mas Deus sabe quem eu sou, e isso pode ser positivo ou negativo, dependendo de como é levada a minha vida diante dele. Eu conheço as suas obras, eu conheço o que você faz, eu sei quem você é. E aí Jesus continua falando com essa igreja: eu conheço quem você é, e sei que você não é nem frio e nem quente. Por que Jesus usa essa palavra, não é nem frio e nem quente? Aí a gente precisa voltar novamente para o mapinha. O mapa vai dizer uma coisa interessante. Hierápolis era Poços de Caldas, Hierápolis era Caldas Novas, fonte de águas termais, fonte de águas quentes, águas terapêuticas. Se você já teve a oportunidade de visitar uma piscina de água termal, você sabe como isso é terapêutico. Você sai de lá relaxado, é bom para infecções, é bom para inflamações. A água quente termal, ela é muito terapêutica, e muitas pessoas usam esse recurso para curar suas enfermidades. E Hierápolis era um grande centro de água termal quente. Essa cidade vinha muitos visitantes para poder encontrar nas fontes de Hierápolis rejuvenescimento, cura para suas enfermidades, e as pessoas estavam lá para fazer isso. Colossos, ao sul, a cidade de Colossos, era uma cidade conhecida pelas fontes de águas geladas. Lá em Colossos a água chegava geladinha, ou seja, as pessoas procuravam Colossos para refrescar-se num dia de calor, para revigorar o seu ânimo. Você sabe que uma água gelada faz muito bem num dia de calorão, mas não somente isso, a água gelada tinha propriedades terapêuticas também naquele tempo e naquele lugar, e as pessoas iam até lá para poder mergulhar nas águas geladas e ter refrigério, ter renovo e ter de alguma forma tratamento para a sua vida. E Laodiceia está bem aqui no meio, bem aqui colocada. E Laodiceia não era nem água quente e nem água fria, era água morna. Diz a história geográfica dessa cidade, de que as águas que saíam de Hierápolis quente, chegavam em Laodiceia morna, para alcançar Colossos gelada. Enquanto ela estava morna, em Laodiceia ela não tinha propriedade nenhuma. Água inútil, água parada, água que não serve para nada, água que não trata, água que não cura, água que não faz bem. E se você já tomou um copo de água morna, você sabe do que eu estou falando. A ânsia é imediata, o vômito parece ser imediato. E olha o que Deus diz a respeito dessa igreja: porque você não é nem quente nem frio, porque você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Laodiceia, vocês se parecem muito com a cidade. Vocês são morninho, morninho, morninho. Não fazem nada de bem. Vocês estão aí como a cidade. Vocês estão posicionados num lugar estratégico, mas vocês não curam, não tratam, não refrigeram, não lavam,
não tem propriedades terapêuticas. Laodiceia, vocês são uma completa inutilidade, vocês não servem para nada, vocês não são nem quente e vocês não são nem frios. Irmãos, deixa eu fazer uma consideração aqui. Por muito tempo na nossa vida, eu interpretei, ou melhor, por muito tempo na minha vida, eu interpretei que frio e quente eram condições espirituais. Por exemplo, se não é quente, então o cara não tem fervor, entendeu? O cara é frio, tradicional. Você é quente, o cara tem fervor, é pentecostal, é ungido, faz barulho. Por muito tempo eu interpretei desse jeito, mas eu entendo completamente diferente hoje. Olhando para as escrituras, aqui nós não estamos falando de ser gente pentecostal ou tradicional. Não estamos falando de ser gente fervorosa ou gente fria. Não estamos falando de Assembleia de Deus ou de presbiterianos. Não estamos falando de gente quente ou gente fria na fé. Nós estamos falando de gente que faz a diferença. Jesus estava falando, tem duas cidades, essas duas fazem o bem, essas duas tratam, essas duas curam, a quente e a fria, mas você não é nenhuma e nem outra, e como você não é nenhuma e nem outra, eu estou ao ponto de vomitar você da minha boca. Qual era o problema de Laodiceia? O problema de Laodiceia era que ela perdeu a capacidade de ser relevante, a capacidade de fazer a diferença, a capacidade de ser instrumento de cura, perdeu a capacidade de ser o que ela deveria ser, o que ela foi plantada para ser. Meus irmãos, Laodiceia não tem problema de perseguição. Laodiceia não tem problema com os da sinagoga de Satanás, como a gente já leu aqui. Não tem problema com os nicolaítas. Não tem problema com os seguidores de Jezabel. Laodiceia vive paz. Laodiceia vive tranquilidade. Laodiceia vive calmaria. Mas essa igreja não tinha problema com perseguição, tinha problema com seu fervor. Era uma igreja que não significava, uma comunidade que não fazia diferença, uma comunidade que não tinha relevância nenhuma para Deus. Ela cantava, ela pregava, ela fazia eventos, programações, congressos, cruzadas, ela fazia noite de oração, noite de vigília talvez, ela fazia muita coisa, e Deus diz para ela, para vocês para mim, não servem. Para mim vocês são completamente inúteis, porque eu conheço as suas obras, e eu sei que vocês não fazem o que deveriam fazer, e está me causando náuseas. Meus irmãos, e se essa palavra for ao meu respeito essa noite? E se essa palavra for a respeito dessa igreja, meus irmãos? E se Deus estiver olhando para nós e dizendo, eu sei quem vocês são, 85 anos na cidade, eu conheço vocês, eu conheço as suas práticas, eu conheço as suas obras, e eu sei que vocês não são nem frio nem quente, eu sei que vocês são mornos, não fazem a diferença, não mudam condições. As pessoas vêm enfermas na sua comunidade e continuam enfermas, as pessoas vêm doentes e continuam doentes, vêm sem consolo e continuam desconsoladas. Eu sei quem vocês são mornos, vocês não têm utilidade nenhuma, vocês são apáticos. Para mim vocês são zero à esquerda. É essa palavra que Deus diz para Laodiceia. Vocês não servem como igreja, não deveriam ser listadas como igreja cristã. E essa palavra, eu olho para você e tenho desejo de te vomitar da boca, é muito forte, porque diz de uma igreja que estava em Cristo. Jesus está falando, eu tenho vocês em mim, vocês estão dentro de mim, mas quando vocês começam com a sua adoração, eu tenho vontade de vomitar vocês. Quando vocês começam com a sua hipocrisia, eu tenho vontade de vomitar vocês. Quando vocês se reúnem para o louvor, para a adoração, mas quando vocês se reúnem para o evento, eu tenho náuseas. E essas náuseas de Deus é o que mais me chama a atenção nesse texto, porque eu fico me perguntando se a nossa celebração, o nosso encontro, a nossa vida, o nosso estado nesse lugar não provoca de alguma maneira náuseas a Deus. Se Ele está sendo honrado, reconhecido e visto aqui nesse lugar como deveria. Náuseas a Deus. E tem um texto de Amós, que é simplesmente e absolutamente impactante. Talvez você nunca tenha ouvido e nem lido esse texto, mas eu quero apresentar para você hoje. Olha o que Deus fala a respeito de uma igreja que perdeu a capacidade de fazer a diferença. Um povo que perdeu a capacidade de ser a diferença, que perdeu a capacidade de fazer o diferente. Olha o que Deus diz em Amós capítulo 5 para a igreja de Israel. Israel era o povo de Deus. Olha o que Deus diz para esse povo: eu odeio
e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Eu não aguento mais as reuniões de culto de vocês. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Eu não te aceito mais, é a palavra. Eu não ouço o que você tem para me dizer. Quando você bate as suas palmas, eu não consigo recebê-las. Quando vocês se reúnem, me reúnem para fazer mal. Quando vocês me adoram em vão, porque eu não aguento mais ouvir o barulho que vocês fazem no púlpito dessa igreja. Eu não aguento mais ouvir o barulho que vocês fazem nessa comunidade. Eu não aguento mais o barulho que vocês fazem em Sertanópolis. Sim, vocês têm o melhor. Sim, vocês chegam da melhor maneira. Vocês chegam de carrão bonito, estaciona, desce com roupa de grife, sapato lustrado, tem os melhores instrumentos importados, toca com violão Takamine do Japão, bateria das melhores condições. Sim, vocês têm uma técnica, vocês têm um pregador que sabe muitas coisas, que tem uma boa condição de instrução. Sim, vocês têm muitas coisas na igreja, tem uma boa condição financeira, dizimistas e ofertantes que sustentam a obra. Sim, vocês estão localizados no ponto central de uma cidade. Sim, vocês têm muitas coisas a seu favor, mas eu tenho uma coisa contra vocês são mornos. E mornidão gera náusea, mornidão gera vômito. Não adianta a gente oferecer o exterior, queridos, porque nós só podemos dar a Deus aquilo que está dentro de nós. E esse texto fala sobre o desprezo. Eu odeio e desprezo. Afaste de mim o som das suas canções. Não darei a menor atenção a elas. Em vez disso, corra com retidão a justiça. Corra com a retidão como um rio, e a justiça como um ribeiro perene. Sabe o que Deus quer da nossa vida? Justiça, retidão. Ele não quer a nossa religiosidade. Ele não quer o nosso teatro. Ele não quer a nossa coreografia cristã, que a gente está tão acostumado a fazer para poder ser aceito nesse mundo, que coloca os padrões e os estereótipos de um cristão que na verdade não atende nada àquele estereótipo que a Bíblia chama de discípulo de Jesus. A verdade é que nós temos um estereótipo de cristandade, mas nós não temos um estereótipo de discipulado. A gente sabe o que significa ser um cristão dentro da tradição religiosa, mas a gente ainda não sabe o que é ser um discípulo de Jesus. Corra com retidão, corra com retidão, corra a justiça como um rio perene, como um ribeiro perene. Sabe o que Jesus quer? Jesus quer o que está dentro de nós. Jesus quer a retidão da nossa alma. Jesus conhece as nossas obras e Ele não aceita a mornidão do que oferecemos a Ele. E mais do que isso, olha o que Isaías capítulo 1 fala sobre a igreja de Israel, mais direcionada principalmente àqueles que estavam acostumados a Sodoma e Gomorra. Isaías capítulo 1 diz assim: ei gente, por que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocausto de carneiros e de gordura de novilho gordos. Não tem nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros ou de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é enojador, é um asco para mim, é um repugnante. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo mais suportar isso. Suas assembleias são cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Pode cantar, pode fazer congresso, pode levantar noite de avivamento, pode chamar noite de milagre, cruzado, pode fazer o que você quiser, pode chamar equipe nova de louvor, pode chamar novo pregador. A mão de vocês está cheia de sangue. O pecado não me deixa receber o que vocês oferecem. Para com isso, igreja. Para de oferecer algo repugnante para Deus. Para de oferecer algo enojador para Deus. Vamos parar de provocar náuseas a Deus através da nossa vida pífia, da nossa vida insana, da nossa vida desregrada, da nossa vida imoral, da nossa vida sem Deus, sem intimidade. Uma vida que só se apega à religiosidade e não vive de fato Cristo. Tudo isso é enojador, irmãos.
Deus não suporta a religiosidade. Ele diz: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, Laodiceia. Deus disse para Israel: eu não aguento mais vocês. A palavra para o nosso coração é: não adianta sermos bonitinhos por fora, não adianta virmos no culto à noite todos cheirosinhos, sendo que a nossa alma fede podridão, sendo que nós estamos fazendo um aterro sanitário no nosso coração, não tratando os nossos pecados, não nos arrependendo das nossas falhas, não dobrando o nosso joelho, não mudando as nossas atitudes. É um aterro sanitário sem precedentes, que está acumulando lixo no decorrer de anos, décadas, e a nossa vida está só sendo contaminada por isso. Deus não aceita. E eu fico me perguntando: Deus, o Senhor aceita o que eu ofereço para Ti? Irmão, se nós tivéssemos consciência disso, a gente mudaria o nosso jeito de entrar nessa igreja. Se nós soubéssemos o que isso nos afeta, a gente mudaria o jeito de sair dessa igreja. Se de fato essa palavra fosse verdade para nós que estamos aqui enfileirados nessa igreja, nossa segunda-feira seria completamente diferente. Essa igreja viveria um marco na sua história. Hoje, dia 24 de junho de 2018, seria um marco na história, porque ela entendeu que não é pelo seu muito fazer, não é pelo seu muito falar, não é pela sua coreografia, não é pelo seu ato, não é pelo seu exterior, mas é pelo seu interior. E isso acontece quando nós estamos em intimidade com Deus, não é quando nós apresentamos alguma coisa. Chega de mentira, chega de engano, chega de fingir algo que não se é, algo que não se faz. Chega de dizer que as coisas estão bem, quando é um câncer está instalado na sua alma. Quando a pornografia te assola de dia e de noite, e você não consegue se libertar dessa maldição. Chega de ficar passando uma máscara, uma maquiagem no seu rosto, fingindo que as coisas estão bem, quando na verdade você é tomado por relacionamentos extraconjugais que acontecem via celular, via online. Chega de ficar mostrando uma cara de patife na igreja, dizendo: está tudo bem comigo, quando há um câncer consumindo você pela falta de perdão, pelo desejo de vingança. Chega de dizer que tudo vai bem e que Deus recebe a adoração, quando tudo que tem na sua alma ou na minha alma é a vaidade, a ganância, o egoísmo, o desejo de ser melhor que os outros. Deus conhece os seus pensamentos quando você vê as imagens no Facebook dos seus amigos. Deus sabe quando você fala mal deles, quando você vira a costa para eles. Deus conhece o seu coração, e nós não podemos vir pousar de santos no domingo à noite, sendo que essa é uma assembleia de pecadores. Tudo que podemos fazer é nos dobrar, tudo que podemos fazer é nos arrepender, e chegar de falsidade, de mentira e de generalizações, fingindo que somos quem não somos. Eu tenho dito à liderança dessa igreja: porque o pastor não usa gravata, não é porque essa igreja é leviana. Porque o pastor não usa púlpito, não significa que essa igreja abriu mão dos seus valores morais. A liderança dessa igreja não está autorizada a deitar com a sua namorada antes do casamento, não está autorizada a colocar uma garrafa de cerveja na mesa da sua casa. A liderança dessa igreja não está autorizada a viver a pornografia na calada da noite. A liderança dessa igreja não está autorizada a envaidecer-se e colocar como Deus de si mesmo. Nós estamos falando de gente que está à frente, gente que assume responsabilidades, gente pecadora, é verdade, mas que não está autorizada a viver a vida passando uma máscara no rosto e dizendo que tudo vai bem. Nós não somos uma igreja leviana, nós não somos um povo que faz negociações com o pecado, nós não somos um povo que afrouxa as rédeas, nós não somos um povo que diz: vem como está e fique como está. Nós somos um povo que temos o temor da palavra de Deus, e nós vamos lutar a cada dia, e vamos ser consumidos a cada dia pelo arrependimento na nossa alma. Não é, irmãos, tempo de adoração, é tempo de rendição. Não é tempo de a gente se empolgar com grandes acontecimentos, é tempo de a gente afastar a cadeira e ajoelhar e dizer: Deus, que está errado comigo? E pastor, o que o senhor está sabendo? Não estou sabendo de nada. Deus fala a essa igreja: se vocês não acertarem o caminho de vocês e parar de viver uma duplicidade, principalmente você que tem tempo nessa comunidade e finge que está fazendo algo para Deus, Deus vai te chamar para um acerto de contas com Ele. E esse acerto de contas não é saudável, não é tão fácil, melhor dizendo. É Deus dizendo para cada um de nós: acerte as tuas contas, acerte as tuas contas, acerte as tuas contas. Não queira me oferecer algo sem antes isso ter sido verdade no seu coração. Pecador todos nós somos, mas nós vamos lutar a cada dia com o pecado, para que a gente aprenda a oferecer algo que Deus vê, que Ele recebe com arrependimento. A palavra de Deus diz no Salmo 51:17, que Deus, Ele não rejeita um espírito quebrantado e contrito,
Deus rejeita hipocrisia, Deus rejeita religiosidade, Deus rejeita farisaísmo dominical, mas Deus não rejeita um coração quebrantado. Você pode estar na pior condição de pecado na sua vida. Se hoje você colocar a mão no seu coração e disser Senhor, eu me arrependo, Deus te aceita. Mas se você fingir que não é para você essa palavra, se a gente fingir que não é para nós, Deus vai dizer para mim ou para você, a gente vai ter um probleminha de náusea daqui para frente. O problema não é o pecado, o problema é acariciá-lo e alinhá-lo à nossa vida, como se fosse normal. Queridos, pode ser comum aí fora, pode ser comum, mas não é normal, não é normal. E a igreja de Jesus é chamada a esse compromisso, de não provocar náuseas ao Pai, de não provocar náuseas ao Pai. Mas, o que é que nos impede de conhecer a Deus? O que é que nos impede de Ele nos receber? É a iniquidade, é a prática da injustiça. Se a gente continuar vivendo na linha de pecado, sem nos arrependermos, é óbvio que alguma coisa vai acontecer na nossa vida que não vai ser tão agradável. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, da sua própria boca Ele disse isso ao seu povo. Olha só, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Gente, Jesus diz assim, eu conheço vocês. Deus conhece você. E o problema é que vai ser essa mesma palavra lá no céu, no dia do nosso acerto de contas, e pode ser que a gente não receba da mesma proporção. Pode ser que Ele olhe para a gente e diga, agora eu não te conheço mais. Agora eu não te conheço mais. Porque, imagina só, uma pessoa que está na frente da igreja há um tempo, o pastor, ele vai chegar e vai dizer, Senhor, certamente o Senhor me conhece. Certamente o Senhor sabe quem eu sou. Eu sou aquele pregador, lembra? Eu preguei na igreja lá, uau, e eu era um grande pregador, convidado para pregar em muitas igrejas e tal. Senhor, quando eu chegava na terça da esperança, era um negócio maravilhoso. Eu colocava a mão sobre os enfermos e pum, cura. Fiz cura, Senhor. Certamente o Senhor me conhece muito bem. O Senhor também deve me conhecer pela fama que eu recebi de ser um grande exorcista de demônio. Sim, as pessoas ligavam para mim 2 horas da manhã que tinha um endemoniado. Eu chegava lá, olhava o endemoniado, distribuindo, e dizia, e aí, o que está acontecendo? É um demônio. Quem que é? Ah, é o Exu Caveira. Exu Caveira, em nome de Jesus, sai agora. Pronto, saía. Senhor, o Senhor não viu o que eu fiz? Coisas maravilhosas. Expulsei demônio, curei enfermos, preguei a palavra, operei sinais e prodígios. Senhor, certamente o Senhor me conhece. Isso pode aplicar para as outras áreas da nossa vida. Senhor, eu ia na igreja todo domingo, certamente o Senhor me conhece. Eu era o melhor dizimista da igreja, o Senhor me conhece. Eu tocava no louvor da IPI, o Senhor certamente me conhece. Eu era líder do pequeno grupo, o Senhor certamente me conhece. Eu cuidava lá da sonorização da igreja, da mídia, eu cuidava das luzes. Eu era uma pessoa muito envolvida, eu era presbítero da igreja, eu era diácono da igreja, eu era um líder da igreja. Certamente o Senhor me conhece. E já pensou ouvir essa palavra? Eu não te conheço, não. Na verdade eu te conheci sim. Eu te conheci. Na verdade estou lembrando agora de você. Peraí, me fugiu a memória, lembrei de você. Ah, você era aquele que nas madrugadas lá vivia acessando as pornografias enquanto sua esposa estava dormindo, né? Tá. Ah, eu conheci você sim. Você era aquela que tinha a língua desse tamanho para falar mal das pessoas. Eu conheci você sim, tá? Agora eu não te conheço mais, mas naquela época eu te conheci. Ah, eu te conheci sim, você era aquela pessoa que fazia estelionato, usava seu nome, o nome de outros, fazia laranja, para você conseguir ganhar dinheiro, e para você poder enganar muitas pessoas. Eu conheci você sim, agora eu não te conheço mais, mas eu te conheci. Ah, eu te conheci, como você ia na igreja, eu lembro lá, rapaz, você levantava a mão, era o que gritava mais alto na igreja, enquanto estava todo mundo falando, glória ao teu nome, você estava lá, glória! Eu te conheci sim, você falava alto na igreja. Mas agora eu não te conheço mais, porque eu lembro que você fazia também com a sua voz, quando você estava fora de mim, com aquelas músicas mundanas, que você invocava o cão e o capeta para a sua própria vida. Eu conheço você sim, eu lembro, mas agora eu não te conheço mais. Eu te conheço. Senhor, certamente o Senhor me conhece. Eu era um jovem que estava à frente de tudo, muito empolgado e muito animado. Sim,
Eu te conheço mesmo. Rapaz, eu conheço muito bem você. Eu lembro quando você, assim, aproveitava a viagem dos seus pais e a viagem do seu sogro e da sua sogra, para você aproveitar, deitar e rolar e aproveitar o tempo que eu disse para você que não era permitido. Eu te conheço, mas agora não te conheço mais. Aparta de mim. Aí vai chegar, talvez, uma senhorinha lá, ou talvez uma outra pessoa, e vai falar, depois que viu tudo isso acontecendo, o pastor não entra, o ministro não entra, o líder não entra, o camarada que gritava na igreja não entra, a senhorinha vai chegar na fila e falar, agora para mim que não vai dar certo, Chega lá e vai falar, Senhor, certamente o Senhor não me conhece. Eu nunca cantei na igreja. Eu nunca consegui pregar no microfone. Para pregar, eu não tenho facilidade para isso. Eu tentei ajudar na Rede Kids, um dia eu cheguei na salinha das crianças, eu falei, não é isso para mim, eu não consigo lidar com crianças mais. Eu tentei até assim me envolver em algumas áreas lá da igreja, mas eu não consegui atender aquelas necessidades. Certamente o Senhor não me conhece, porque se o Senhor não conhece aqueles, eu então que o Senhor não conhece. E Jesus vai olhar para ela e vai falar assim, ou para ele, vai dizer assim, eu te conheço. Eu te conheço sim. Eu te conheço quando nas madrugadas você dobrava o seu joelho e orava a minha presença. Eu te conheço quando você dizia não aos seus amigos que saíam para fumar, para usar drogas. Eu te conheço quando você disse não para eles e não teve medo de apresentar a sua fé. Eu te conheço quando toda a sua galerinha estava ficando e transando e você disse para eles, eu não sou desse, eu sou diferente. Eu te conheço, você nunca assumiu nada na igreja, você nunca foi um grande pregador, você nunca escreveu, nunca publicou um livro, você nunca teve CD gravado, mas eu te conheço. Você era alguém que andava comigo, você era alguém que me amava. Eu te conheço, seja bem-vindo ao paraíso. Porque não é o que a gente faz, é o que a gente é. Eu posso pregar sermões e mais sermões, mas se esses sermões não forem o que eu sou, o Senhor vai olhar naquele dia e falar, que boa oratória, que boa argumentação, mas eu não te conheço. E eu não quero ouvir essa frase. E eu espero que você também não queira ouvir essa frase. Porque Jesus diz que a única coisa que vai fazer com que Ele tenha desconhecimento de nós é quando a gente continua na prática da iniquidade. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal ou a iniquidade. Outra coisa, Laodiceia é a cultura do engano, e aqui eu já vou caminhando com você para encerramento, porque tem muitas coisas nesse texto, mas a gente não vai conseguir explorar hoje. Eu quero desafiar você a ler na sua casa e encontrar outras verdades para o seu coração, porque o meu já está tomado delas. Eu tenho assim que na verdade é muito temor e tremor para compartilhar isso com vocês hoje. Olha o que essa igreja diz dela mesma, veja só. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva, e lá no final, versículo 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Você diz, mas eu digo diferente. Você diz. Laodiceia, o pessoal era do top de elite. Eles eram os máximos. O carrão, o estacionamento da igreja de Laodiceia era só carrão. As pessoas na igreja era só estrutura altamente elevada. Ar-condicionado, poltrona reclinável, acolchoada. Sabe, o recurso da igreja era muito grande. As pessoas iam e vinham. E aí a igreja chegou no momento que diz assim, é o seguinte, a gente tem um bom pastor, a gente tem uma boa estrutura ministerial, a gente tem muito dinheiro em caixa, a gente tem uma boa relevância, ou melhor, a gente tem uma boa reputação na cidade, a gente não tem perseguição, a gente não tem problema com as pessoas. Ou seja, estou rico, não tenho falta de nada. Meus irmãos, quer destruir uma igreja, quer arrebentar um ministério, quer ver um grande líder cair, é quando ele diz, eu cheguei. Talvez você se lembre de um cantor evangélico que disse, eu sou o máximo. Hoje ele não é nada. Você quer ver alguém cair, você quer ver uma igreja fechar as portas, é quando ela diz, nós somos o máximo, nós conseguimos, nós somos os melhores. Às vezes eu vejo as pessoas da nossa comunidade criticando outras comunidades, pelo um louvor mais tímido às vezes por um pregador um pouquinho menos instruído, que fala o português errado. Quem somos nós para dizer que estamos plenos, que estamos completos, que somos os melhores? Nós oramos pelas igrejas de Sertanópolis, nós não amaldiçoamos seus pastores, nós entristecemos quando eles caem em escândalo, nós ficamos tristes com as igrejas esvaziando, nós não torcemos para o evangelho retroceder em Sertanópolis. Nós não somos os melhores, nós não temos tudo, nós não somos aqueles que têm falta de nada. Nossa, falta muita coisa na nossa vida, falta muito na nossa igreja,
Falta arrependimento, quebrantamento, adoração, vida com Deus, serviço, entrega. Falta muita coisa na nossa comunidade, irmãos. Mas pastor, falta. Falta porque é isso que Deus fala ao nosso coração. Não tente achar e não tente pensar que esse ministério ou que essa igreja não tem falta de nós. Nós temos falta. Temos falta de recurso financeiro, porque a gente poderia estar fazendo muito mais. Temos falta de pessoas mais íntegras no evangelho, porque a gente poderia ter mais relevância nessa cidade. A gente poderia estar fazendo mais a diferença no trabalho, nas empresas, nas indústrias. A gente poderia estar gerando mais vidas e mais pessoas na fé. Tem muita coisa faltando, irmãos. E a gente não pode bater no peito falando que está tudo certo, porque esse é o raio-x de Deus para a igreja de Laodiceia. E a gente não pode chegar a essa condição. E aí Deus fala para eles: você não vê que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu? Enquanto as pessoas batiam palma para essa igreja, Jesus dava uma vaia bem bonita e bem gostosa para essa comunidade. Quando todo mundo ovacionava e ela saía no jornal semanal da cidade, Jesus olhava para essa igreja e falava: só barulho, eu não quero chegar nesse estágio. E como líder dessa igreja eu não quero viver isso. Eu não quero ouvir a vaia do céu. Eu quero ouvir o aplauso do céu dizendo: vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Uma geração de pecadores que estão lutando com o pecado, mas que não esconde suas máscaras, que abrem o seu coração para dizer: eu me arrependo, Senhor. Eu quero pedir perdão para minha esposa, para o meu marido, para o meu filho, para o meu pai, para o meu patrão, para o meu funcionário, para Deus, para as pessoas que eu ofendi, para as pessoas que eu falei mal. Eu quero ser um homem melhor, eu quero ser uma mulher melhor. Que essa palavra surja do nosso coração para a gente poder viver isso que Deus está pedindo da Laodiceia: miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Por fim, olha só o que Deus fala sobre essa igreja de Laodiceia, mas numa outra linguagem para em Romanos, e fala para a gente também. Auto-engano, parece que a gente está bem, mas na verdade a gente está muito mal. Romanos 2, versículo 17. Ora, você que leva o nome de presbiteriano, você que leva o nome de pastor, você que leva o nome de líder, você que leva o nome de membro da IPI, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído na lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade, então você ensina aos outros e não ensina você mesmo? É uma pergunta. Você que prega contra o furto, pastor Denis, e acaba furtando? Você que diz que não deve adulterar e acaba adulterando? Você que detesta ídolo, mas vai lá e rouba os templos? Você que se orgulha na lei e desonra a Deus desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O nome de Deus é blasfemado na cidade de Sertanópolis por causa da nossa falha de caráter cristão. Meus irmãos, isso é uma responsabilidade. Nós testemunharmos de Jesus e não sermos motivo de blasfêmia onde estamos colocados e posicionados. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. As pessoas não têm nada contra Jesus, já parou para perceber? Você que está visitando hoje pela primeira vez, você tem alguma coisa contra Jesus? Não, Jesus é bom, não é? E contra os crentes? As pessoas não têm nada contra Jesus, mas contra os crentes elas têm uma lista. Irmãos, a única coisa que deve escandalizar uma pessoa nessa cidade é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é ofensivo. Ele vai chamar o homossexual ao arrependimento, o adúltero à vida com Deus. Ele vai chamar as pessoas perdidas para o evangelho. O evangelho é ofensivo, mas a nossa vida não deve ser. A minha vida não deve escandalizar as pessoas. A minha vida não deve levar as pessoas a desviarem da fé, porque Deus vai pedir o sangue delas na minha vida. Quantos de nós estamos desviando pessoas do evangelho e desviando do reino por causa da nossa atitude? Está na hora de nós que entrarmos na sobriedade e recuperarmos a nossa sanidade do evangelho. E para terminar, Jesus diz: eu dou esse conselho. A equipe de louvor pode subir aqui à frente, por favor. Eu dou esse conselho. Irmãos, eu não acredito que Jesus está fazendo isso. Você viu que a gente está falando dessa igreja? Orgulhosa, vaidosa, autossuficiente, pecadora, sem relevância. Olha o que Jesus está falando para essa igreja. Ele não tem uma palavra de elogio. E aí, Jesus olha para essa igreja e fala: eu dou esse conselho para vocês. Que conselho é esse? Olha lá. Vamos fazer um negócio? Vocês são ricos. Por que vocês não compram ouro de mim? Olha só esse negócio.
Vocês têm tanta roupa, por que vocês não compram roupas minhas? Vocês têm tanto colírio, por que vocês não compram colírio de mim para poder enxergar novamente? Que tal a gente fazer essa troca? Jesus chama essa igreja a um arrependimento e um acerto de contas. Vamos negociar isso. Jesus está te chamando hoje, meu irmão, minha irmã, está me chamando como pastor dessa igreja, está chamando a nossa comunidade a fazer um acerto de contas com Ele, está chamando a gente para entregar a Ele a nossa vida, tirar a nossa veste suja, parar com a nossa cegueira e parar com a nossa vã religiosidade. Ele está chamando a gente a mudar a nossa vida e mudar a nossa história. Veja só, não é possível que Jesus está fazendo isso com uma igreja tão terrível e tão má, mas Ele faz, sabe por quê? Olha o que Ele diz para essa igreja: repreendo e disciplino aqueles que amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Deus ama, Deus ama, Deus ama Laodiceia, Deus ama o pecador, Deus ama as pessoas que estão longe dele. Deus está a ponto de vomitar uma igreja que não tem mais nada para oferecer, e mesmo assim Ele fala: eu amo vocês. Porque Deus é o pai do filho pródigo, que vai longe o filho, se entra no pecado, se toma a lama no seu corpo, mas que sabe o que acontece? Quando ele volta para a casa do pai, o pai faz assim: vem cá, filhão, me dá um abraço, porque eu te recebo de novo. Deus ama. Essa noite Deus não está apontando o dedo na sua cara, dizendo que você é um pecador que não merece a graça. Deus não está apontando o dedo no seu rosto, dizendo que você é um hipócrita ou fariseu. Deus está dizendo que o seu pecado te leva para longe dele, mas que Ele continua te amando e continua te convidando para a presença dele. Essa palavra não é para te machucar, essa palavra não é para te ferir, essa palavra não é para te espantar desse lugar, essa palavra é para te trazer no altar, é para trazer arrependimento, quebrantamento, é para mudar a sua história, é para abandonar de uma vez por todas essa prática que você tem sustentado e que tem acabado com a sua vida, com a sua fé, com a sua família. Está na hora, meu irmão, está na hora, minha irmã, de você entender que Deus te ama. Ele não te confronta para te mandar para o inferno, Ele te confronta para trazer para Ele, para chamar, para abraçar e para que você se arrependa. Ele torce para que Laodiceia faça isso, mas a prova da história é que Laodiceia não fez. E quem sabe a gente possa fazer hoje. Quem sabe a gente possa fazer hoje. Seja, pois, diligente e arrependa-se, porque eu amo vocês. E aí Jesus diz para essa igreja: vocês estão perdidas, mas são muito amadas. Eu estou perdido, mas eu sou muito amado, irmãos. Deus me ama, Deus ama essa igreja, Deus ama você. Está na hora de a gente reconhecer esse amor e ouvir a palavra que Jesus diz. Vamos colocar em pé e eu quero ler com você junto essa palavra. Pode desligar as luzes para mim, por favor? O que está em amarelo apenas, a gente vai ler junto. Vamos lá? 1, 2, 3. Eis, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta batendo, de uma igreja que esqueceu dele, mas ainda ele continua insistindo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não sei onde você andou, meu irmão, eu não sei quais caminhos você andou, minha irmã, eu não sei quais as experiências do seu passado, eu não sei quais as lembranças do seu passado, eu não sei onde você pisou seus pés e sujou seu coração, eu não sei as práticas que você realizou, mas a minha palavra para você que é da igreja, fora da igreja, você que está visitando, você que é um crente há muito tempo nessa igreja, essa palavra é para você e para mim. Deus está batendo a porta dizendo: eu quero entrar e cear com você. Eu tenho um convite, e o convite ao reencontro. Eu tenho um convite, o convite ao banquete. Eu te chamo, para de viver na sujeira e na migalha do pecado. Eu te amo, eu te quero de novo, vem para mim. Que a gente queira estar no banquete de Jesus é algo natural, mas Jesus querer estar conosco é algo totalmente surpreendente. Jesus quer cear com você, Jesus quer preparar a mesa para você. Saia do pecado, saia da hipocrisia, saia da vaidade, venha para o arrependimento, venha para o quebrantamento, venha para a vida com Deus. Deus te ama e por isso Ele te repreende, por isso Ele nos repreende. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor ama essa igreja. O Senhor ama essa igreja, porque senão o Senhor não traria essa palavra para nós. O Senhor estaria adulando os nossos ouvidos, falando palavras bonitas, mas porque o Senhor ama essa igreja, o Senhor está dizendo para a gente se arrepender, a gente mudar o nosso curso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor ama cada pessoa que está aqui, cada um dos líderes que aqui estão. E o Senhor nos chama a cada um dos líderes que lá em cima estão, cada um que está aí hoje diluído na igreja aqui, Senhor. O Senhor ama cada um deles. Obrigado, Senhor, obrigado por isso. O Senhor é maravilhoso. Obrigado por o Senhor nos chamar. Continue chamando essa igreja para Ti, mesmo que doa,
a gente precisa fazer um diagnóstico do nosso coração, Senhor. Mesmo que machuque, a gente precisa tratar a nossa alma, Senhor. Mesmo que aflija, é melhor o tratamento do que a mentira. Continue tratando a tua igreja, continue tratando o seu povo, e que a gente nunca abrace as mentiras, mas que a gente aborde as verdades. Senhor, use essa igreja como a igreja que vai se arrepender e que não vai ser vomitada da sua boca. Em nome de Jesus, Senhor, use as igrejas de Sertanópolis para nunca mais serem vomitadas de suas bocas. Nós vamos orar com nossos olhos fechados. Nós vamos orar essa música, dizendo: perto quero estar junto aos seus pés. E nós vamos encerrar com essa canção. Perto quero estar, junto aos seus pés. Você pode se arrepender hoje, você pode se quebrantar. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, Tudo que há em mim, nós queremos hoje te ofertar, Pai, dentro de nós, não fora de nós. quero te ofertar. E mesmo assim é pouco. Nós não estamos plenos, nós não estamos repletos. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Faz essa comunidade não apenas de servos, de religiosos, amigos seremos, amigo queremos ser. Receba uma adoração genuína, Pai, através do quebrantamento. Mais uma vez te louvarei, vamos dizer isso juntos para encerrarmos essa celebração. Te louvarei, Não importa as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Senhor, faz essa nossa oração final. Perto queremos estar, e faça-nos uma igreja, um povo, indivíduos, pessoas, discípulos muito amados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana para vocês. A gente se vê domingo que vem, se Deus permitir. Deus abençoe.